Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é aquele tipo de vídeo que rende um ótimo bate-papo literário, porque é respondendo uma tag, que é Confissões de uma Bibliófila. Na verdade, eu fui convocada pela Jamile, vou deixar o canal dela aqui no box de informação, convido vocês a conferir o canal dela e também as respostas dela relacionadas a essa tag literária. E eu tenho visto algumas meninas respondendo, na verdade é uma tag bem antiga, e a Juliana Garrido trouxe ano passado de volta ao canal dela, e eu tenho visto essas meninas respondendo, eu fiquei animada, vi as perguntas, gostei, e fiquei bem contente que a Jamile lembrou e me convocou para responder essa tag, então o desafio aceito aqui, e gravando rapidamente então para responder. Então eu achei bem interessante as perguntas, acho que elas rendem aquela troca, né, então daquele bate-papo aqui despretensioso e tal, para vocês conhecerem um pouco mais sobre mim. E vocês também podem responder aqui nos comentários também, conforme eu for dando as minhas opiniões sobre essas perguntas, que são bem rapidinhas de fazerem e de responder, na verdade, né? Mas se bem que comigo nada é tão rapidinho assim, eu sempre acabo me alongando de alguma forma, de algum tema. Então, vamos lá. Então, vamos lá, primeiramente, bibliófila, né? Então, pessoas que são apaixonadas por livros. Então, sim, eu me considero uma bibliófila. Tenho minha biblioteca particular aqui. Gosto de colecionar livros, né? Então, na verdade, não colecionar livros para só manter na estante, claro, para lê-los também. Então, aquela situação em que eu particularmente gosto de ter os livros que eu li e pretendo um dia reler, tipo livros que eu gostei bastante e tem, assim, uma leitura que me prendeu bastante, aquela leitura cheia de anotações que eu faço e tal. Então são livros que eu gosto de manter na minha estante, que provavelmente pode vir a ser uma futura releitura. E livros que eu não li. Então livros que não me conquistaram, só livros que, tipo, gostei e tal, depois eu passo realmente para frente, não vejo por que mantê-lo por aqui. Enfim, o que vocês veem aqui no vídeo, tá? Essa estante aqui, não é somente as coisas que eu tenho, aqui já é bastante coisa, tá? Esse pedaço aqui, esse trecho aqui, pra quem é bem antigo aqui no canal, já viu outros cenários por aqui, vou ver se eu consigo deixar alguns trechos e tal, não sei se eu deixei agora, eu vou deixar mais na frente, eu não sei. Vou tentar inserir mais trechos das outras estantes, enfim, mas pelo cenário acaba que não aparece, tá, gente? Mas vamos lá conversar um pouco então. Acho que antes de responder essas perguntas, eu acho que vale a pena a gente fazer uma pequena introdução aqui, conversar um pouco a respeito sobre isso, sobre a paixão por livros, né, o poder transformador da literatura. Eu sempre fui uma leitora, né, sempre gostei muito dos livros, sempre fui bem focada nisso, acredito que por grande influência da escola e muito privilegiada por isso, graças a Deus. E pela minha mãe também, por mais que ela não seja leitora, eu nunca tive pessoas leitoras ao meu redor. Na verdade, minha tia-avó gostava muito de ler, mas eu não via tanto ela lendo, assim, mas tinha livros na casa dela, enfim. Mas não era uma coisa que eu via, né, pela frequência, na questão de vê-la, assim, frequentar e estar lá lendo e tal, mas eu via os livros na casa e tal, enfim. Então, assim, a escola teve um papel muito importante para mim nisso, que, né, não só dos livros obrigatórios, mas da troca e de ter uma biblioteca lá em que eu podia passar o recreio lá lendo e frequentar e cada vez pegar mais. Foi assim que eu descobri por conta própria a Agatha Christie, e depois de tanto ler os livros dela, me apaixonar, aqueles livros que você vai lendo por vontade própria, e depois mergulhar em livros clássicos, então ter contato com Uma Volta ao Mundo em 80 Dias, Os Três Mosqueteiros, enfim, outras obras assim por vontade própria, e cada vez mais aquele vontade crescendo mais de mergulhar nos mundos dos livros, né? E aí foi crescendo e tal, depois Dan Brown, livros assim que sempre foram muito importantes para mim, o Harry Potter também, esse foi que eu comprando material escolar, vi lá o anúncio e tal, e aí falei com minha mãe falou, minha mãe sempre investiu muito na minha educação, muito investiu também nessa questão de quando eu queria um livro, claro, dentro das possibilidades e tal, também uma forma que eu sei que é um privilégio meu poder falar isso e tal. Não é uma realidade para todos, infelizmente, mas dentro das possibilidades dela, ela sempre me incentivou muito a isso. Então, muito grata a essas situações, então, da vida. E também, aí depois chega o momento, né? Então, você tem na escola, tá lendo muito, terceiro ano, então, assim, continue meu hábito de leitura, mas tem aquele momento que você entra na faculdade. Acredito que acontece com muitas pessoas isso, que cai o ritmo de leituras. Então, eu fiquei um bom tempo, bons anos aí, sem ler muitos livros e sem ler nada mesmo.
então sem acompanhar mercado literário, sem frequentar livrarias e tal, porque eu fiquei totalmente focada ali nos meus estudos da faculdade, até porque eu sei que às vezes por ter um canal de livros, tudo bem que a pessoa não tem que ser formada em letras, pelo contrário, a gente tá só falando de uma forma de paixão por livros, né, não forma de uma crítica literária, enfim. Eu coloco a minha opinião de livros por aqui, mas normalmente as pessoas que falam de livros têm aquele lado humanas, né, de humanas pra elas, então é mais nessa área, assim. Então, no caso, eu sou de exatas, né, então, eu sou formada em matemática aplicada, então, realmente ali naquele momento de listas e você tendo que encontrar, derivar x, assim, fazer, derivar x não, encontrar derivadas, integrais, encontrar o valor de x, coisas assim, gente, não tinha como inserir de jeito algum livro na minha rotina, né, então eu estava totalmente e as pessoas ao meu redor ali também, só que estão focadas mesmo em listas e listas, enfim. Mas aos poucos ali, por volta de 2018, eu lembro perfeitamente isso, que eu me deparei com uma lista. E assim, lista não quer dizer nada, mas naquela coisa que me incentivou de alguma forma. Eu já acompanhava canais como o da Tati Feltrin, que eu gosto muito de acompanhar até hoje, da Ju Cerqueira, da Duda Menezes, mais ou menos assim. Eu sempre gostei muito dos estilos literários e tal, gostava de acompanhar. E também comecei a voltar a ter essa questão, né, esse hábito de voltar às livrarias, então nesse momento também me deparei com uma lista da BBC. Eu lembro que assim, você leu no máximo 6 livros dessa lista de 100, de 100 livros, né. Depois eu deixo a lista aqui no box de estimação. E eu lembro que eu fiquei assim, nossa, eu já fui tão leitora, será que eu só li 6 livros, no máximo 6? Eu lembro que eu acho que chegava a essa quantidade mesmo, eu acho que nem sei se chegava a 6, alguma coisa assim do tipo. E eu fiquei meio assim intrigada e tal, acho que aquilo, sabe, deu um alerta pra mim. Não que a gente, como eu disse pra vocês, não que a gente tenha que seguir listas, não que listas signifique grandes coisas desse estilo, né, são listas, sempre tem, foco, e também a visão de quem as fez, né, então hoje em dia eu gosto de dar uma olhadinha naquelas listas que sai, tipo, que tem de 1000 livros pra ler antes de morrer, de livros 100 essenciais da literatura brasileira, literatura mundial. Eu gosto de ter, de acompanhar, dar um check ali. Ah, eu li esse livro da lista da Rory Gilmore, por exemplo. Então eu sou das pessoas, eu sou daquela das listas, né? Mas é claro que eu não leio só o que está os livros que estão nas listas, né? Mas eu sei que naquele momento a lista me deu um alerta ali, eu falei: "Ah, eu vou voltar e tal", foi ali, acho que foi como começou tudo ali a voltar, né. Enfim, isso foi em 2018, mas em 2019 os livros ganharam um significado ainda maior na minha vida, porque eles começaram a significar uma busca por um refúgio, de um reencontro ali, de um abrigo. Eu comecei a ter crises de ansiedade, por momentos que eu estava vendo questões pessoais mesmo, então abrindo só um pouquinho aqui, eu acho que é interessante, que pode ser que isso chegue a outras pessoas, isso também desperte isso. E eu estava passando por crises de ansiedade, de parar em emergência mesmo, de estar tremendo o corpo inteiro. Enfim, não quero me adentrar tanto por causa de gatilhos e também de quem estiver assistindo, enfim. Mas coisas não foi uma situação bacana de estar vivendo ali, também não fui diagnosticada de forma, assim, tão corretamente. Mudei de médico depois e depois vim descobrir que eu tive burnout, e acho que eu tive uns 2 burnout de alguma forma, não sei como isso é possível. Então, enfim, fui diagnosticada depois com ansiedade e depressão. E ainda faço tratamento, faço acompanhamento com terapia, tá, gente? Então isso aqui, os livros acabam assim, os livros eu falo que sim, ajudaram como uma terapia, mas eles não substituem terapia. Eles mal bem, eles funcionam como um outro suporte, então foi isso que eles funcionaram pra mim. Então tanto que volta e meia na terapia eu falo o livro que eu tô lendo e tal, é muito bom. Então eu contei nos livros é justamente isso, acho que eu comecei a buscar algo com que eu me identificasse, acho que eu estava buscando muito isso, uma identificação, alguma coisa naquelas palavras, naqueles escritores, naquela história ali, algum personagem que estava passando por algo. Então acho que não só com esse tipo de, questão de ansiedade, depressão, mas com outras coisas na nossa vida a gente acaba buscando a literatura para isso. Então a literatura tem esse poder, né, da gente se reencontrar, de se reconectar. Então com isso eu comecei a voltar a me centrar mais, a ter mais foco. Então, porque eu estava com um foco muito perdido, e lembrando que logo depois, em 2020, né, teve a questão da pandemia, então também muitas pessoas foram para os livros, quem já tem esse hábito, tem pessoas que não tinham e também foram, então foi uma época ali bem conturbada para mim,
não só para mim, para todo mundo, mas ainda tinha esse agravante também, que também potencializou por essas situações. Enfim, os livros acabaram que me ajudaram muito nesse contexto, e também foi aí que eu comecei também a produzir vídeos aqui para o canal, se bem que eu considero muito assim, por mais que eu tenha produzido vídeos para o canal já tem um tempinho, eu considero mesmo o meu estilo definido a partir desse ano, assim, consolidado mesmo, que eu gosto de ler clássicos, que é o estilo que eu gosto, que eu busco nos livros, que eu sempre fui esse tipo de leitora, né. A gente vai falar aqui respondendo um pouco mais, que os livros que eu li ano passado mais ou menos foram mais coisas que eu fui para explorar mesmo e me permitir conhecer coisas que eu não tinha lido antes, meio que recuperar o tempo perdido de alguma forma, aqueles anos que eu não li alguns tipos de livros, de jovem adulto, coisas do tipo. Então, ano passado foi um pouco isso, mas realmente o estilo que eu gosto de ler são os clássicos. Eu fico totalmente, desligada e fissurada, com hiperfoco nos livros que eu estou pesquisando, que eu estou lendo e fico, sabe, assim, alucinada pela escrita, pela história, enfim. Tanto que então voltando à questão só um pouco isso, eu encontrei justamente em Clarice Lispector, Fernando Pessoa, esse encontro. Então por isso que eu sempre estou indicando para vocês livros como, principalmente Água Viva, que foi uma leitura que eu inclusive eu fiz esse ano, mas o meu contato com a Clarice já foi há um tempo atrás. Livros do Saramago, como O Conto da Ilha Desconhecida, e Fernando Pessoa com o livro Desassossego, então é meio assim contraditório, mas, procurando, assim, no livro do Desassossego, naquelas páginas ali, eu encontrei um sossego. Então, são livros que realmente me marcaram nessa fase aí, conturbada e tal. Esse ano, graças a Deus, tem estado bem melhor nesse sentido, grandes avanços e tal. Mas lembrando sempre, gente, terapia, ajuda médica e tal, enfim, não foram os livros sozinhos que fizeram isso pra mim, mas eles serviram com um grande alicerce, com uma grande válvula de escape para vários fatores, enfim. Então eu tenho esse amor aos livros por várias formas possíveis, então acho que só quem passa por situações assim, quem se identifica, eu acho que a gente sempre vai encontrar algo muito precioso ali, essa questão da identificação. Eu acho que essa busca, assim, é muito boa. Enfim, gente, eu já dei um pequeno contexto aqui, eu acho que é só uma forma de mostrar, né, a questão de amor por livros, esse amor por livros, até eu diria assim, amor pelos clássicos, algo até mais forte que isso. É uma forma de ver que às vezes a gente não é questão só do objeto livro, né, porque às vezes a pessoa, ai, que é acumuladora de livros, que tem muitos livros, enfim. É a questão mesmo do que você está buscando ali por entre aquelas páginas, aquele aquele mundo ali de possibilidades, né, aquele de ampliar seus horizontes, de melhorar seu repertório e você cada vez mais super focada naquilo. Enfim, gente, vamos às perguntas, tá? A primeira pergunta aqui é: qual gênero da literatura você se mantém longe? E assim, é clichê responder isso? É clichê, mas o que eu mantenho realmente longe, que se tiver numa livraria é a área que eu nem passo, é o gênero de autoajuda. Na verdade, nem gênero, né, gente? Isso é um subgênero, né, na verdade, como a gente meio que classificação dos livros, de alguma forma, como a gente faz. Então, eu me mantenho longe, porém, sabe, um que eu li, e eu volto e eu recomendo pra vocês, que eu acho que entra de forma nessa categoria, é o Diário Estoico. Então, tá vendo esse momento conturbado e tal, de me acompanhar durante um ano. E o Diário Estoico, ele tem essa questão da questão do estoicismo, então você vai se deparar com ensinamentos do Sêneca, do Marco Aurélio, do livro de meditações. Então ele tem esse lado de literatura, né, ele é autoajuda, meio que não é. Então eu gostei muito da experiência, tá, mas é um setor de autoajuda que realmente eu passo longe. E como eu disse, é clichê porque o que acontece é o seguinte, a gente que acaba lendo livros de ficção, de não ficção também, que eu leio não ficção, mas livros de ficção, a gente acaba que tem aquela ideia que as pessoas acabam tendo uma grande briga ali. As pessoas que acabam lendo muito autoajuda e desenvolvimento pessoal, livros de negócio, elas não veem com bons olhos as pessoas que leem ficção. Na verdade, tem aquela questão de que tem um certo preconceito, achando que é tipo, você vai perder tempo lendo história, coisa do tipo, historinha e tal. Elas não percebem, às vezes, que o que elas tentam, quando elas vão ler um livro de autoajuda, ele tem uma receita de bolo na maioria das vezes. E você não vai eh, tirar por suas próprias conclusões o que você está lendo. Na verdade, já está tudo escrito ali.
A literatura, né, então a questão da ficção em si, faz com que você, por meio do que está escrito, você chegue à sua própria, digamos, lista ali, a sua própria autoajuda. Na verdade, não tem uma listinha pronta, então você vai passando por sentimentos, experiências, vivências ali naquela pele dos personagens, se colocando no lugar deles, naquela história. Então você começa a desenvolver a questão de se imaginar o cenário, imaginar as situações, se pôr no lugar e tal. E aí você se desenvolve muito mais, você se enriquece muito mais. Então acho que tem essa questão dessa rixa, né, muito forte, até porque acaba que os mais vendidos acabam se configurando nessa seção. E acaba que muitas pessoas acreditam que esses são os livros que devem ser lidos. Na verdade, acaba que deixando essa questão dos livros, os livros clássicos, esses outros livros que têm muito a nos oferecer, acabam saindo dessas listas dos mais vendidos. Então, é uma área realmente que eu passo longe. Hoje em dia também, como eu disse para vocês no início do vídeo, na introdução, que eu falei que ano passado, ano de 2024, eu me permitia conhecer mais livros diferentes e tal, para ver assim, o que é isso que as pessoas gostam de ler e tal. Então, eu cheguei a ler um livro que tem uma pegada hot, mas hoje em dia realmente é uma coisa que eu passo longe. Tipo, romance dark, essas coisas assim, romance hot, não tenho interesse de ler, não é o meu estilo mesmo. Como eu disse pra vocês, o meu estilo são os livros clássicos, então é aquilo que começa a ter o hiperfoco total e que eu não esqueço a história, quero panfletar, enfim. Eu acho que são, realmente isso. Acaba sendo meio clichê, mas acaba que é por isso, né, que dessa questão do que a ficção representa para pessoas que leem mesmo, tá. Segunda pergunta é: qual livro você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? Então, assim, vergonha é aquela situação que você tem um livro há muito tempo meio que encalhado na estante. Então tem alguns, né, tem mais de um, bastante até, eu vou citar um, que eu estava até pesquisando, assim, eu estava desconfiada que era ele, o representante dessa categoria, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. E acontece o seguinte, como vocês podem ver, ele tá até com marcações aqui, porque eu já ensaiei começar essa leitura várias vezes. Várias vezes apareceu em lista aqui do canal, falando que eu queria ler. O mesmo acontecia com Quem com Conde de Monte Cristo. Só que esse eu finalmente li, fiquei super feliz que eu tenha lido. Me arrependo de não ter lido antes, porque eu gostei demais, um favoritaço da vida. E agora eu quero ler Os Miseráveis, então aproveito também aqui o momento, que em breve vai sair um vídeo de leitura conjunta, fazendo um convite para vocês de leitura conjunta, até porque, gente, além desta edição, eu recebi recentemente do Clube de Literatura Clássica a edição deles, essa edição lindona, que depois eu vou mostrar para vocês no vídeo de Novos na Estante, que deve sair em breve, tá, gente? Então, e também o vídeo quando for falar da leitura conjunta, então fazer logo essa leitura aqui, que deve começar em breve. Eu tô muito empolgada. E o pessoal que tá no grupo do Conde de Monte Cristo também, tem muita gente ali empolgada por essa leitura, e eu estou bem contente com isso. Então, tenho vergonha, mas isso vai passar em breve, e eu vou finalmente ler. Tem outros também que eu poderia citar, mas esse aí é o principal, porque a quantidade de vezes que ele já apareceu em lista aqui do canal e tal, e também acredito que ele foi um dos primeiros que eu fiz aquisição. Se eu não me engano, eu comprei ele na livraria física ainda da Saraiva, então ele tem bastante tempo mesmo. Então, vergonha, com certeza, dos Miseráveis de Victor Hugo, mas vai passar logo, vai passar. Aqui, ó, qual é o seu pior... A terceira pergunta, né? Qual é o seu pior hábito de leitura? Então, eu tenho alguns hábitos que não são tão bons, e acho que assim, por exemplo, ler, eu só gosto de ler, por exemplo, totalmente esparramada no sofá. Não é bom pra não é bom pra minha coluna, não é bom, eu sei disso, mas é uma forma que eu realmente leio. Às vezes eu vou pra mesa, eu realmente quero escrever no livro e tal, eu marco, mas até pra escrever, gente, eu marco, tipo, toda encostada, toda assim, fico com as costas doendo, enfim, mas é como eu gosto de ler bastante, principalmente quando eu acordo de manhã cedo. Ai, é muito bom, maravilhoso, mas eu sei que é um péssimo hábito. Outro péssimo hábito que eu tenho é ficar eu acho que eu já tive mais, tá? Ficar fuçando ali ofertas diariamente na Amazon. Então, todo dia de manhã eu entrava realmente, olhava se tinha alguma promoção na Amazon. Hoje em dia eu não faço isso com tanta frequência como eu já fiz antes. Talvez porque eu também não tenho comprado tanto mais como antigamente comprava.
E também eu faço mais isso quando tem as semanas de ofertas e grandes eventos da Amazon, que eu faço aquele meu plantão aqui no canal e falo pra vocês das ofertas, trago live aqui, trago vídeos. Então, nesse momento, nessa época, assim, eu fico realmente entrando toda hora e tal, acompanhando e monitorando. Mas a gente daqui a pouco fala melhor sobre isso. O outro também, que acho que esse é o crucial, a piriguetagem literária. Esse aí eu acho que eu tô pior do que nunca, eu acho. É mania de começar, eu vejo um livro, me animo, já faço divisão. Por exemplo, esse aqui eu cheguei a fazer a divisão. Mas aí não chega ainda a piriguetagem literária, né? Na verdade, ainda tá naquele aspecto que estou só sondando a leitura. Mas eu vou lá, começo a ler o primeiro capítulo, aí eu peço daqui a pouco de um outro livro, de outro, daqui a pouco eu tô com várias leituras que inicializadas. Então, esse ano eu já inicializei, por exemplo, O Nome da Rosa, ainda não concluí. Inicializei Ben-Hur, ainda não concluí. O Médico de Homem de Almas, ainda não concluí. E ainda tem algumas leituras pendentes do ano passado que eu quero concluir. Então, são livros que eu pego e tal, mas não é porque a leitura tá ruim, não, gente. É preguiçagem literária mesmo. Eu vou passando outras leituras na frente. Então, tem hora que eu tô mais sossegada nisso, mas tem hora que não. O negócio desembesta e eu perco total o controle. Então, agora eu tô tentando respirar e voltar nisso. Mas eu me encontro nessa loucura e tal. Mas é algo que realmente eu faço bastante. E eu vi que eu fiquei pior ultimamente nisso. Talvez a vontade de ler muitas coisas ao mesmo tempo e tal. Mas isso é bom que acaba que não me deixa com ressaca literária. Pelo menos desde que eu aumentei essa questão da periguetagem literária, minha ressaca literária diminuiu o momento que eu ficava sem ler de um livro para outro, assim, um tempo assim, porque eu achava o livro, por exemplo, se eu não tivesse com outras leituras em andamento, tenho certeza que a leitura de O Conde de Monte Cristo teria me deixado de ressaca literária. Então, é bom estar com várias leituras em andamento por conta disso, tá? A quarta pergunta é: você costuma ler a sinopse antes de ler o livro? Então, como eu gosto mais de ler os clássicos, de alguma forma, eu sei que o livro é muito importante para conhecer e tal, e eu acabo que eu quero ler aquele livro, independente da sinopse, independente do que eu sei sobre ele e tal. Acontece às vezes que eu tô com hiperfoco do livro, e aí eu começo a pesquisar que nem uma louca sobre o livro. Eu, assim, eu não vou me adentrando no enredo demais, mas eu quero saber, vou pesquisando a questão da ideia e vou querendo ler material sobre, ou quando eu tô para ler um livro um pouco antes, eu vou querendo ter um repertório ali muito grande junto quando eu vou lendo, e aí eu fico cada vez mais fissurada e tal. Eu sei que eu costumo ler mais as sinopses, os livros contemporâneos. E aí, quando tem um lançamento, eu vou ler a sinopse e tal. E também a questão de ler a sinopse, eu passei a fazer muito mais isso por conta do canal. Então, quando eu trago aquele vídeo de novos na estante, não, também no caso, mas lançamentos literários desejados, e aí eu venho e converso com vocês a partir da sinopse. E também quando tem novos na estante, eu gosto não só de mostrar o livro que chegou por aqui, mas eu gosto de mostrar para vocês também a sinopse. Então, por isso eu acabo lendo a sinopse, porque senão fica, olha, chegou esse livro aqui em casa, então só fica uma coisa meio chata. Então, eu gosto de ter esse contato, de falar para vocês porque ele apareceu por aqui, enfim. Mas muitos dos livros que eu acabo adquirindo de alguma forma, eu recebo muitos livros, claro, de editoras e tal, mas os que eu acabo correndo atrás é porque eu sei que o escritor é muito prestigiado, é muito bom para conhecer a leitura, ou é um livro que é um escritor que eu gosto, por exemplo, aquele que eu falo de livros indicados por grandes autores, e aí tá na lista lá do Tolstói que ele recomenda. Eu vou querer ler o livro, sabe? Então, assim, tem muito disso. Então, ou está lendo um livro e durante essa leitura é citada outras obras, de alguma forma. Então, acontece muito quando eu tô lendo algum livro, aparece lá. Por exemplo, eu tô lendo, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô terminando o Médico Monstro, que tá na minha TBR temática aí de Halloween e tal, de outubro. E aí ele logo na introdução eu li um pouco dele, né? Eu tô lendo na Penguin, então eu li um pouco da introdução dele. E aí fala de obras, por exemplo, de contos do Edgar Allan Poe. Então é isso, acaba que quando você vai lendo, quanto mais você lê, quanto mais nessas coisas assim de introdução, às vezes durante a própria leitura, no pós-fácil, enfim, tem várias outras e vai te apontando para outros caminhos, outros livros. Então, muitas das minhas leituras eu chego nesse assim, por esses caminhos aí que eu vou construindo e tal, e também por causa das listas. Ah, tá na lista 2001? Ah, então esse livro eu vou querer. E outra coisa que eu também faço, eu acho que tem a pouco a ver com o hábito de leitora, tá? Eu tenho uma mania, é uma mania, mas não é um hábito ruim.
que eu acho que meio que dá sinopse também. Eu vou sempre assim, tem um livro que eu quero comprar, digamos assim. Eu sei que é prestigiado que eu sei e tal, que é prestigiado, e eu vou lá no canal de quem? Da Tati Feltrin pra ver se ela leu. Então é meio que uma forma de uma bússola, não que assim, eu preciso saber se ela gostou, o que que ela achou, mas eu tenho essa mania de fazer isso. Sei lá, eu quero comprar um livro tal, deixa eu ver se ela leu. Ah, aí eu começo só no início do vídeo, né, assim, se ela gostou, se ela não gostou. Tipo, se esse livro, esse livro maravilhoso, esse livro incrível, aquela forma que ela começa, aí se ela gostou, eu falo, maravilha, tá, já sei que é bom o livro pra caramba. E aí, às vezes, vou assistindo um pouco isso antes de comprar, ou às vezes quando eu quero tem algum livro que eu quero começar a leitura, eu vou lá, dou aquela conferida básica, assim, eu acho que tem a ver com o hábito de leitora, não é um péssimo hábito, e também tem a ver com essa história de ler sinopse de alguma forma, mas um que eu passo longe de sinopse é thriller, então eu acho que perde total o sentido da leitura do suspense e tal, porque tem já li algumas sinopses às vezes, acaba que lendo e tal, e acaba que revela coisas bestas ali no thriller, né, tipo, quando você vai ver um trailer de algum filme, às vezes que tem coisas muito óbvias ali no próprio trailer relacionado ao filme, que praticamente assistindo o trailer do filme, você já tem acesso ao filme, né. Então não quero passar por essas experiências. Quinta pergunta é: qual é o livro mais caro da sua estante? Sem dúvidas, esse aqui não tinha, assim, imbatível. Esse aqui, uma compra que eu fiz ano passado, tá? E também tem uma piriguetagem literária aqui que eu já comecei a leitura e não terminei. Esqueci de falar sobre ele. Casa de Folhas. Esse livro eu já vi várias pessoas elogiando muito bem, e isso eu tinha em inglês. E é um livro, não sei se só mostrar por dentro, ele já apareceu aqui no canal, mas ele tem uma diagramação totalmente própria, porque você conversa completamente com o livro. Tem páginas aqui que são totalmente diferentes, que aí você tem que meio que colocar na frente do espelho, tem que ter charada envolvida. Então, assim, é uma história dentro de outra história, dentro de outra história. É um livro que eu fiquei totalmente fissurada, estou fissurada ainda. E aí quando veio o lançamento, R$ 300. Calma gente, eu não paguei esse valor, mas ele custa R$ 300. E aí apareceu promoção, e aí vinha 40%, aí eu falava, não é possível. Enfim, teve uma promoção no final do ano passado, eu consegui com mais de 50% de desconto. Ele saiu, eu até anotei aqui que eu fui na minha lista da Amazon, né, R$ 146. Isso, foi R$ 146, acho que não teve cupom não de desconto. Então realmente é o livro mais caro da minha estante, é este aqui, tá? E eu já li o início dele, bem início, tá, gente? Ano passado eu peguei pra ler, mas foi fim de ano, então não estava dando pra fazer essa leitura, mas eu pretendo voltá-la. Eu acredito que esse ano não vai rolar, tá? Mas ano que vem eu quero fazer essa leitura. Quem sabe num projeto aí com mais pessoas, fica uma leitura ainda mais interessante de ser feita. Então, à vontade. Esse aqui é um livro que eu fiquei com hiperfoco, tá? Eu queria, ficou na estante. Enfim, acontece isso também, acaba que é um péssimo hábito de leitura também. Eu fico com hiperfoco, pesquiso, fico monitorando, fico obcecada, aí acaba chegando o livro. Não é que passa a vontade de ler, não passou, mas eu não sei o que acontece. Simplesmente não sei o que acontece, gente. Se acontece isso com vocês, coloca aqui pra mim, pra gente conversar a respeito sobre isso. 6. Você compra livros usados em sebo? Então, eu não compro tanto quanto eu gostaria, porque eu sofro de crises alérgicas absurdas, assim, é algo surreal. Aí, quando eu vou ali no centro da cidade, eu moro no Rio de Janeiro, quando eu vou no centro, tem um sebo chamado Berinjela. Inclusive, eu tirei o saco porque eu tinha feito umas compras recentemente, e aí até deixei aqui separadinho, que é esse sebo aqui, Berinjela, é super famoso e tal. E lá, eles têm um acervo muito bom, bem assim, caprichado, muita coisa ali. E aí, quando minha mãe vai ao dentista, eu vou com ela, eu fico lá um tempo. E aí ali eu aguento ficar mais tempo, assim, dentro das minhas possibilidades, mas tem hora que realmente eu tenho que sair porque eu começo a espirrar bastante. E aí acabo que eu não consigo também ficar lendo muito livro, é assim. Às vezes eu também peço pela estante virtual, como eu comprei, por exemplo, O Milagre na Rua 34, um livro que gosto muito de leituras temáticas, então leituras também voltadas para o Natal. Eu fiquei totalmente fissurada em querer aquele livro, então só por meio de estante virtual na época que eu achei. E achei bem curioso que ele veio de uma cidade que eu amo de paixão, que é Nova Friburgo. Então foi super barato e tal, e eu amei fazer a leitura. Então eu também tenho que deixar assim bastante tempo no sol aberto, limpar, higienizar tudo possível e ver se o cheiro não ficou muito forte, aí realmente eu consigo ler.
Isso eu tô precisando fazer com esses livros aqui que eu vou mostrar rapidamente pra vocês, que todos eles foram... um tem mais tempinho do sebo, que esse aqui, por exemplo, do Capote. Então, a biografia do Capote super esgotada. Então, assim, eu acabo recorrendo ao sebo nesse quesito, quando estão obras esgotadas. E passear no sebo, você acaba tendo esses... Você nem sabe o que ia procurar lá, né? Então, você lá olhando, acho que essa magia do sebo é muito boa, né? Porque você tem que ficar fuçando e tal. Então é por isso que eu não acabo apreciando, não consigo apreciar tanto, porque eu não consigo ficar tanto tempo quanto eu gostaria. Então você ficar lá olhando, e aí, sabe, tem uma organização, mas não é tanto assim. Aí eu vi isso aqui. Fiquei louca, né? Então eu tinha lido ano passado Bonequinha de Luxo, tinha inicializado a Sangue Frio, não finalizei, mas quero voltar. Sangue Frio, quero tentar voltar esse ano ainda, tá? E fiquei fissurada com a história do Capote, do tanto que tem do lado pessoal dele colocado na narrativa, enfim. Aí fiquei muito feliz com essa aquisição, tá? Então, até que tá em bom estado e tal, não tá com cheiro tão forte, mas é uma pena que essas editoras acabam não relançando, né, reeditando esses livros e reimprimindo, enfim. E na minha última ida, eu trouxe 3 livros, tá? Um, inclusive, da extinta Kozak Naif, mas que tá voltando, né? Acho que só a Kozak agora. Primeiramente foi esse aqui, que eu fiquei super feliz, que ele aparece numa listagem, acho que é uma indicação do Hemingway, se eu não me engano, que é a Servidão Humana, do Somerset Maugham. Então, esse aqui eu fiquei, nossa, falei, gente, é sinal divino ali, porque não é possível, eu não tava procurando ele, mas já estava ele no meu radar, tá? Mas eu tenho que dar uma ajeitadinha nele aqui depois pra conseguir fazer a leitura. Eu queria muito que, sei lá, o Clube de Literatura Clássica trouxesse esse livro, porque a fonte também é tão pequenininha. Vamos ver como vai ser. Ó, já tá dando umas coceiras aqui só de eu abrir os livros, tá? Aí eu encontrei outro desse escritor, né, que é tem uma adaptação super famosa, que esse aqui é O Véu Pintado. E eu gostei muito que essa aqui é uma edição, por exemplo, do Círculo do Livro, tá? Então, é bem aquelas edições vintage e tal. Então, e aqui, ó. Então, os preços do sebo também são realmente maravilhosos, sempre e tal. Então, até que tá uma situação boa. E por fim, o outro foi da Karen Blixen, A Fazenda Africana, isso, A Fazenda Africana. Esse aqui tá manchada a capa, tá? Mas é um que tá com ótima situação por dentro, ele não tá com cheiro. A qualidade também do papel e tal, enfim. Olha, ele tá muito bom, né? Também tem costura e tal. É um livro mais caro, enfim. Fiquei muito contente. Esse aqui, se eu não me engano, isso, saiu a 40 reais. Que é sempre o preço que tá aqui pela metade. E aí eu acho legal também desses livros de sebo, é você encontrar dedicatórias. Então, tem uns livros que tem dedicatória, então você encontrar. Então, acho que o sebo traz muito isso da vida, né, que tem por trás desses livros. Enfim, eu sou muito adepta, assim, mas como disse pra vocês, só não vou mais e não tenho tantos por causa de questões alérgicas mesmo, tá, gente? Próxima aqui a 7ª pergunta é: qual é a sua livraria física favorita? Então, eu gosto, assim, primeiramente, uma que eu tenho muito interesse em visitar é a livraria da Unesp, só que é em São Paulo. Então eu sou louca pra ir em São Paulo, visitar algumas livrarias com Martins Fontes e tal. Eu acho lindíssima a questão da livraria da Unesp, o prédio que fica, e também que eles têm ofertas, têm promoções. Eu acho que falta muito isso no quesito da livraria física hoje em dia. Eu gostava muito de visitar a Saraiva, por exemplo, né? Então, até que eu falei pra vocês de Miseráveis, eu comprei na Saraiva. A Saraiva fazia muitas promoções, tanto no site como na loja física. Tinha muita coisa também de você levar um livro que você não queria mais, tipo meio que um sebo, uma coisa assim. E aí você levava acho que 2 livros ou 3, alguma coisa assim, você tinha 20% na sua compra. Então isso fazia com que eu ficava mais tempo na livraria. E a livraria Saraiva é pertinho aqui da minha casa e tal, ficava no shopping. Então assim, eu tava sempre lá. Então assim, eu sinto falta muito da livraria Saraiva, eu gostava muito dela. E hoje em dia, as livrarias que eu frequento mais é a livraria do Travessa, que eu me encontro mais facilmente ali nas coisas, e tem a livraria Leitura. Mas a Leitura acaba que tem muitos livros que não aparecem por lá. Então, assim, a organização, às vezes, tem muito focada em lançamentos, em coisas do tipo, livros mais hypados. A livraria da Travessa já tem uma curadoria, eu acho, mais interessante para em você encontrar uns clássicos, algumas coisas do tipo, editoras menores também. E algo que eu sinto muito falta é isso, essas promoções talvez das livrarias, como, a Saraiva fazia muito isso. Então muita coisa no início, quando eu comecei a comprar, eu já comprei muita coisa em Saraiva mesmo.
e tinha a Amazon também, às vezes estava o preço da Amazon, ou mais barato que a Amazon, enfim, tinha muito isso. E já respondendo então a próxima pergunta, oitava é: qual a sua livraria online favorita? Sem sombra de dúvidas, a Amazon. Mesmo quando tinha ainda Submarino e tal, né, aquelas promoções Submarino maravilhosas, americanas e tal, já comprei alguns livros, assim, do Hemingway, tipo um box com 3 livros do Hemingway pela Submarino a R$18, aqueles loucuras que dava. Mas sempre foi a minha favorita foi a Amazon pela praticidade, rapidez, cada vez melhor a entrega. Você tem como monitorar ali os preços de forma interessante. Eu tenho, inclusive, eu sempre indico para vocês, durante live que eu faço de ofertas e tal, eu sempre falo que eu uso uma extensão ali no navegador do Google Chrome, que é o Keepa. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação para vocês, que tem como você ver gráfico ali a flutuação dos preços, para você não ser meio que enganada ali pelas promoções. Então eu faço muito isso para ver se realmente o livro tá valendo, se tá com preço bom. Então tem essa facilidade de você administrar ali na Amazon e também tem lista de desejados. Se você não sabe, tal, tenho sempre compartilho minha lista de desejados aqui, tá? Quem quiser me presentear, super bem-vindo, tá? Eu adoro, com certeza, a pessoa bibliófila, claro, que ama receber e ganhar de presente livros. Mas enfim, acho que tem essa praticidade de você se organizar, de colocar no carrinho, de monitorar preços, enfim. A Amazon não tem como negar, é preço surreal. Claro que se você tem possibilidade, compra na livraria, ok, mas não tem como a pessoa falar assim, já o livro está muito caro, então a Amazon já faz um preço mais interessante, que ainda assim está caro, mas sem sombra de dúvidas, a Amazon. E também acredito que a estante virtual para muita gente, como eu disse para vocês, é bem interessante também para acompanhar, tá? A próxima pergunta aqui, isso, a nona pergunta é: você tem um orçamento mensal para comprar livros? Então, eu não defino quantidade, esse mês eu tenho tanto para gastar livre, vou gastar esse livro. Não. Eu fico fazendo, hoje em dia, acaba que como eu tenho muitos livros, como eu disse para vocês, assim, uma coisa que eu agradeço muito, primeiro que eu já comprei muitos livros, e vários livros que eu comprei nessa época que eu não tinha meu estilo definido, muitos já passei adiante, muitos já troquei em sebo, muitos, assim, vendi para sebo também, troquei em sebo, enfim. Já fiz várias coisas do tipo, porque não tem realmente nada com o meu estilo. Desde que eu me encontrei muito com o estilo, eu acho que minha compra fica muito mais consciente, porque eu sei aquilo que eu quero ler, que eu gosto de ler. E acaba que esses livros que a gente que quer ler, assim, alguns clássicos, enfim, tem uns preços bem mais salgados, né? Literatura brasileira, enfim, tem algumas coisas assim, como que o preço está exorbitante. Então, eu acabo que eu espero, às vezes, uma promoção, mas eu tenho assim, não quero de uma vez só uma compra de uma promoção, enfim, passar o valor de 150, 200. Eu acabo colocando um limite. E assim, não é porque eu fiquei 2, 3 meses sem comprar que na próxima vez eu vou fazer a louca e gastar, sei lá, acúmulo de 3 meses. Não. Eu tenho comprado coisas que eu quero ler no futuro muito, muito, muito próximo. Então, como eu disse pra vocês, graças a Deus eu recebo muitos livros de editoras, sempre agradeço muito. Não é uma possibilidade para todos, enfim, mas isso me ajuda muito a ter esse controle de gastos. E também a questão, assim, comprar se eu tô lendo livros. Então, se eu li tantos livros, tá, então, digamos que você tá lendo os livros que você tá comprando. Então, assim, eu fico vendo assim, qual a última vez que eu comprei? Qual os livros que eu comprei da última vez? Eu já li os livros que eu comprei da última vez? E aí eu fico administrando também dessa forma, que eu acho que dá uma boa dose, né? Porque se eu fiz, sei lá, 3 compras ultimamente e eu não li nenhum desses livros, porque eu vou comprar de novo. Então eu tenho feito essa, sabe, essa organização, assim, dessa forma, que eu acho que ajuda bastante. As perguntas já foram, não são 9 perguntas, e rendeu bastante papo, né? Porque comigo nada fica tão sucinto. Enfim, espero que vocês gostem disso. Mas a última pergunta, que não é meio que pergunta, é marcar alguém para responder. Então eu vou convidar 2 pessoas super queridas que têm canal, né, então eu vou deixar os canais delas aqui marcados direitinho. Convido vocês a assistirem os canais dessas pessoas, que primeiro é da Annalise Soares, que eu gosto muito, é escritora também, tem um livro dela que eu amo de paixão, que é Domingo, que sai pela Editora Instante. Já li. Se você gosta da vibe Clarice Lispector, você vai amar o livro Domingo, da Annalise Soares, tá? Assim, são histórias que se entrelaçam, assim, a forma poética que ela coloca, o amor que ela tem, e ela também é uma apaixonada por livros, uma bibliófila, assim, lindíssima. Então, Annalise Soares e o canal da Nath Seus Livros, então convido também você, a Natália, a responder, tá? Então, eu quero saber de vocês, Annalise e a Natália,
se vocês topam responder, depois eu quero saber a resposta de vocês, tá? Então, pessoal, essas foram as minhas respostas. Espero que vocês tenham gostado. Então, tenham me conhecido também esse meu lado. Eu falei bastante coisa aqui, às vezes coisas que eu acabo não conseguindo falar em vídeos que são focados em uma leitura específica, um livro específico, ou um vídeo que é de recebidos, um vídeo de novos na estante, de promoção, enfim. Às vezes eu não consigo falar um pouco sobre um tema, assim, sobre uma conversa, de uma forma desse jeito, assim, mais informal. Então, por isso eu gosto de, inclusive, trazer as lives que eu tenho feito com vocês, enfim. E então eu convido todos vocês a participarem também, não só quem eu marquei para o canal e tal, mas vocês responderem aqui, tá? As perguntas que estão aqui no box de exclamação, vocês respondem aqui nos comentários pra gente conversar. Vocês sabem que eu tô sempre conversando com vocês, acho que a gente pega dicas preciosas nessas trocas, não só eu que gosto de passar dicas para vocês, mas eu gosto muito de pegar dicas com vocês. A gente sempre se enriquece muito com isso, com essa troca. Literatura é assim, falar sobre livros é assim, então só quem ama livros como a gente que vai se identificar dessa forma. Enfim, pessoal, é isso. Lembrando sempre que o nosso vídeo acaba, mas nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Então, olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.